A nossa aula de hoje é tudo que a gente precisa saber para sentar na mesa com a direção para tomar decisões. Eu vou dividir esse título, gente, em dois. Então, primeiro, eu quero falar que da parte do sentar na mesa com a direção, dessa oportunidade que, quando for nos dada, a gente não pode perder em hipótese alguma. E para a gente aproveitar esse momento da melhor forma possível, eu quero trazer alguns insights, algumas dicas, algumas experiências que eu tenho aí ao longo da minha vida, tá? Então vamos lá. Bom, sempre que a gente for sentar na mesa com a direção, a gente precisa fazer disso assim um momento importantíssimo. Eu já contei para vocês, numa das nossas aulas, de que a primeira vez que eu tive a oportunidade de conduzir uma reunião com a alta direção da empresa foi quando eu fui para a consultoria. Por que eu trago essa história de novo? Primeiro, para a gente reforçar de que a gente não pode perder a oportunidade. Então, mesmo que a gente achar que eu não estou 100% pronta, na verdade a gente nunca vai estar 100% pronto para nada. Então, mesmo que a gente achar isso, a gente tem que se empoderar e ir, e meter a cara, tá? Então, por isso eu trago essa história de novo, porque é muito importante uma boa dose de coragem, porque pronta você nunca vai estar. Recentemente, eu vivenciei uma outra situação com a diretoria na empresa onde eu tô. Faz pouco tempo que eu tô nessa empresa, faz 2 meses e meio que eu tô nessa empresa. E quando eu cheguei, eles têm, né, uma reunião que é uma reunião de orçamento. E aí me contaram que nessa reunião de orçamento, os gestores anteriores, eles nunca iam sozinhos para a reunião de orçamento. Eles sempre levavam praticamente metade do time para essa reunião de orçamento, para cada um explicar a sua parte do orçamento. E eu achei que eu chegando, eu precisando ser conhecida, a diretoria precisando entender quem é a Ana, como a Ana pensa, que na verdade quem tinha que dar a cara lá nessa hora da explicação do orçamento era eu. Então, óbvio, né? A primeira eu fui com algumas pessoas do modelo anterior, mas na segunda eu já falei assim, gente, eu vou sozinha, deixa que eu vou sozinha. E aí eles falaram, mas você vai? Será que você vai saber responder tudo? Eu falei assim, eu vou tentar, vamos conversar antes. Aí a gente conversou, alinhou o conteúdo, alinhou as explicações. E aí eu falei a seguinte frase para eles, eu preciso passar vergonha. Se eu não souber, a vergonha vai me ensinar uma série de coisas e na outra eu já não vou passar mais a vergonha que eu passei nessa. E dito e feito, foi isso que eu fiz. Fui para a reunião, não passei vergonha, eu consegui responder tudo o que precisava, mas sim, eu poderia ter passado vergonha. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês? Se a gente não faz esse tipo de mergulho em algumas coisas, gente, se a gente não dá a cara, a gente não aprende e a gente não evolui. Então, essa já é uma das sacadas que eu quero deixar aqui para vocês quando se trata de sentar na mesa com a direção. 100% pronto você nunca vai estar, você tem que criar coragem, você tem que se empoderar e, se precisar passar vergonha e transformar isso em aprendizado. Enxergar isso como um aprendizado e não como uma derrota. Ok? Continuando, né? Então, que eu falei para vocês, vamos falar dessa frasezinha, sentar com a diretoria. O que é muito importante, gente? Toda reunião com diretoria é uma reunião estratégica. Diretor não tem tempo para ficar tratando com a gente de assuntos do dia a dia, não tem tempo para ficar tratando com a gente de rotina, de apagação de incêndio do pastel que a gente faz no nosso RH Pastelaria, tá? A reunião com a diretoria é sempre uma reunião estratégica. Então, vamos lá. Quais são as coisas importantes que a gente precisa preparar para sentar na mesa, então, com os nossos diretores, tá? Então,
O primeiro é este, é que o assunto que a gente vai tratar com a diretoria nunca pode ser um assunto simplesmente, sei lá, para relatar o último incêndio ocorrido na área de recursos humanos. Por quê? Porque o diretor vai chegar para a gente e falar assim, tá, Ana, o incêndio foi esse, e aí? O que você fez com isso? Então, você tem que se preparar, porque mesmo que você tenha que tratar do último incêndio ocorrido no seu RH, você tem que levar de uma forma, o conteúdo dessa fala tem que ir de uma forma estratégica, para que o seu diretor entenda que você já estudou aquilo, já analisou. Então, eu vou contar um outro exemplo. Eu gosto de dar exemplo para ficar mais fácil para vocês. Trabalhava numa empresa e a gente foi notificado de cota de aprendiz. Acho que todo mundo que é RH sabe do que eu estou falando, né? Existe uma legislação onde a gente tem que cumprir cota de menores aprendizes ou de jovens aprendizes dentro das empresas. E a empresa que eu trabalhava, numa determinada ocasião, não cumpria a cota, a gente foi notificado e aí a gente tinha X dias, X tempo para cumprir a cota, né? Eu tinha duas alternativas naquele momento. Me desesperar e levar simplesmente o incêndio para o meu diretor, né? O que a gente fez? Eu junto com o meu time. A gente estruturou todo um projeto de cumprimento de cota de aprendiz. Então, a gente foi entender qual que era esse número de aprendizes, que instituição que podia atender a gente, como que deveria ser esse curso, quantas pessoas a gente precisava, como que a gente ia inserir isso no orçamento, quanto custava, quanto ia custar, qual que era o incremento que ia ter na folha, mas ao mesmo tempo, se não tivesse o incremento da folha, quanto que a gente ia receber de multa, o que era melhor. E além da multa, o que isso impacta na imagem da empresa, né? Uma imagem que não está cumprindo com uma legislação. Então, a gente estruturou já todo o programa, todo o projeto, e a hora que eu sentei na mesa com o meu diretor, eu levei o incêndio, que era, fomos notificados e temos que fazer alguma coisa, senão vamos tomar multa, ou o incêndio, mas com toda a estratégia que tinha por trás para a gente atender e também os riscos que a gente tinha de não atender, né? Então, vocês estão entendendo como que a gente tem que transformar o assunto que vai ser tratado para sentar na mesa com um diretor? A gente tem que levar o negócio completo, de cabo a rabo. A gente tem que rodar o PDCA para fazer uma apresentação, né, com um diretor. E uma coisa que é importante, as apresentações que a gente faz com a nossa diretoria, apresentação que eu falo, gente, é o slide mesmo. Se eu for levar um slide, uma apresentação, um PPT, a apresentação também tem que ser uma apresentação estratégica. Ana, o que é uma apresentação estratégica? Pra você saber se você está fazendo uma apresentação estratégica, primeiro ela tem que ser curta. Uma apresentação que a gente faz para um diretor, eu já falei aqui, um diretor tem pouco tempo. Então, ela tem que ser uma apresentação objetiva, uma apresentação sucinta. Então, as apresentações, os PPTs, precisam ser estratégicos da mesma forma. Então, sucinto, objetivos. E a gente tem sempre que responder a pergunta assim: o que um diretor precisa saber sobre esse assunto? O que um diretor precisa saber sobre esse tema? A gente tem que fazer o tempo inteiro esse exercício de se colocar, de sentar naquela cadeira para responder a pergunta, né? E eu sempre fazia um exercício assim com a minha equipe. Quando eles vinham me trazer uma apresentação que ia ser passada com a diretoria, ou às vezes nem precisa ser só com a diretoria, viu, gente? Eu tô falando diretoria, mas pode ser, por exemplo, com um gerente de uma outra área. É a mesma coisa, tá? Eu sempre perguntava assim para minha equipe: quais perguntas o fulano pode fazer para a gente com essa apresentação? E aí a gente fazia meio que um bate-bola de perguntas e respostas. Então a gente começava a simular perguntas, porque é muito importante também que a gente conheça as características da pessoa que vai receber aquela apresentação e aquela informação.
Então, se eu sei que o gerente administrativo ou que o diretor administrativo é um cara extremamente detalhista, gosta de minúcias, ou é financeiro, ele gosta só do número, tem que ter isso na apresentação e eu preciso pensar, refletir que perguntas esse cara pode me fazer. A minha apresentação está respondendo todas essas perguntas? Essa preparação é importantíssima que a gente faça antes de sentar na mesa de um cliente estratégico, diretor, gerente. E isso faz com que a gente também eleve a nossa capacidade analítica, que a gente eleve a nossa forma de ver as coisas. Então, tudo isso é importantíssimo para a gente se preparar para esse sentar na mesa com a direção, tá? Aí eu vou dar outro exemplo, né, relacionado a isso. A apresentação tem que ter somente aquilo que o diretor precisa para depois vir a tomada de decisão. Vocês estão vendo que eu nem cheguei na tomada de decisão ainda, né? Vou contar uma outra história que aconteceu muito recentemente comigo. Eu e uma funcionária fomos levar um assunto para a diretoria. Era um assunto da troca de um fornecedor, um grande fornecedor da empresa. E aí essa minha funcionária, ela fez todo um trabalho super bacana, de buscar fornecedores. A gente abriu uma cotação no mercado, ela buscou referência, ou seja, ela fez um trabalho super 10 e a gente tinha que apresentar para a diretoria as 3 empresas que a gente tinha classificado como as melhores para essa substituição. E na hora que ela trouxe a apresentação para mim, era uma apresentação super extensa, e ela tinha colocado na apresentação, na primeira apresentação, todas as propostas, o detalhe de todas as propostas. Eram 3 empresas, só que na hora que ela veio conversar comigo, ela já falou assim, Ana, dessas 3, eu particularmente ficaria só com 2, por isso. Ela já tinha toda a explicação. Eu falei, bom, se você que fez todo o trabalho já descartaria uma, então nós não vamos levar 3, nós vamos levar 2. Ai, Ana, só 2? Vamos levar só 2, você tem todos os argumentos para explicar por que são só 2 e não são 3. Então, primeira coisa importante dessa história, né? Quem faz o trabalho tem todos os argumentos. A gente não pode esquecer disso e achar e passar por cima disso e querer levar o 3. Vamos levar o 2. A gente sabe por que nós estamos levando o 2, né? Então, uma coisa era essa. Então, eu falei, tira uma, vamos levar as 2, porque você tem todos os argumentos. Outra coisa, nós não precisamos levar toda a proposta de trabalho da empresa. Nós vamos fazer uma apresentação sumária e estratégica com os principais pontos das 2 propostas, pontos relevantes de uma e de outra, prós e contras de uma e outra. E no final das contas, depois de a gente ter feito esse prós e contras das 2, no final da apresentação, nós já vamos dar a nossa opinião, como especialista que somos da área de recursos humanos. E aí, gente, ela virou para mim e falou assim, Ana, como que nós não vamos levar a proposta inteira? Eles vão querer ver a proposta. Eu falei, não, eles não vão querer ver a proposta porque isso não é função de diretoria. Nós somos pagos para fazer a análise da proposta. Eles querem saber a nossa análise. É a análise que eles querem saber, simplesmente para eles poderem tomar a decisão. E aí ela virou para mim, gente, e falou assim, tá bom, eu sou nova na empresa, então eles também não me conhecem muito, né? Ela falou, tá bom então, Ana, você me convenceu, vamos lá. Só que eu quero apostar com você que eles vão pedir pra gente abrir a proposta na hora para eles tomarem a decisão. E aí, na hora, na brincadeira, eu falei, tá bom, vamos apostar. Eu falei, eu acho que eu vou me ferrar, né? Porque você conhece mais eles do que eu, ela já tá lá na empresa há 5 anos. Mas vamos apostar. Apostamos um chocolate, que eles não iam querer ver a proposta. Pois bem, gente, fomos para apresentação, resumindo, fomos para apresentação, ela colocou todos os argumentos, né? Eles quiseram ou eles não quiseram ver a proposta? Quem ganhou o chocolate? Eu ou ela? Quem vocês acham que ganhou o chocolate? Ela, ou seja, a diretoria quis abrir as 2 propostas e olhar a proposta inteira antes de tomar a decisão?
Ou não, a diretoria se contentou com a nossa apresentação estratégica, a nossa análise, e eu ganhei o chocolate. Realmente, eu ganhei o chocolate, né? Engordei uns quilinhos. Então, gente, de novo, contei essa história para mostrar que se a gente senta na cadeira, pensa da forma que o diretor pensa, como a Juliana falou que ela estimulava a equipe dela, a gente já tem meio caminho andado e a gente, na verdade, está facilitando a vida deles. É isso que eles querem. Imagina se eles tivessem que entrar e ficar lendo proposta. Para que servia a gente? Para que servia a minha analista que fez todo o trabalho brilhantemente? Tá? Então, hashtag fica essa dica aí para vocês. Caminhando um pouco mais, né, no nosso tema, eu quero dizer o seguinte: quem ainda não tem uma posição de liderança aqui, aproveite a oportunidade de participar de reuniões estratégicas. Porque às vezes vocês podem estar pensando assim, né? Isso tudo que a Ana tá falando não é para mim. Porque eu não sou gerente, eu não sou supervisor, eu não vou conversar na reunião com o diretor. Olha lá. Qual é a dica que vem agora? Peça para participar da reunião. Então, todas as vezes que você fizer um trabalho como analista, como especialista na sua cadeira que você está, e você souber que esse trabalho que você fez será apresentado para a diretoria ou para um outro gerente, peça para estar junto, peça para ir fazer a apresentação. E diferente, hein? Então, não é peça só para estar junto, é peça para estar junto e fazer a apresentação. Gente, isso é um aprendizado gigantesco na cabeça de vocês, para a carreira de vocês, né? E muitas vezes a gente acha assim, Deus que me livra, eu não tô sendo paga para isso não, para ir lá na fogueira apresentar isso aí para a diretoria, sei lá o que eles vão me perguntar, vai que eles não gostam do que eu vou falar, eu tô ferrada, não vou me queimar. Se você fez o trabalho, né? Se você conduziu um estudo, quem tem que ir é você. Esta é uma grande oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento. E se você, como nós falamos ontem, quer crescer e quer conquistar um cargo maior, um salário maior, são essas as chances que a vida te dá, que a vida profissional te dá, para você sentar num lugar estratégico. A gente não está reclamando de que eu sou apagadora de incêndio, de que eu sou o RH pastelaria. Essa é a oportunidade de eu deixar de fritar o pastel, de eu deixar de apagar o incêndio e sentar numa cadeira que é uma cadeira estratégica, numa reunião de apresentação de um projeto que eu, né, no caso, o especialista conduziu. E outra, o seu gerente, o seu supervisor vai estar com você. Então também você não está indo para a fogueira. Porque se o seu gerente de repente perceber que o negócio tá descambando aí para um lado, ou que tá batendo uma insegurança, óbvio que o seu gerente tem a responsabilidade de segurar o balaio aí para não deixar cair, tá? Então, mais uma coisa que eu queria que vocês saíssem aqui dessa aula é: todas as vezes que vocês conduzirem um trabalho, seja ele qual for, e esse trabalho for apresentado para a diretoria ou para a gerência, peça você para ir lá apresentar. Discuta tudo com seu gerente e vá com ele. Não perca essa oportunidade. Ok? Bom, então falei que eu ia dividir o nosso tema em algumas etapas. Falei dessa etapa da reunião, da importância da reunião, de como tem que ser a reunião, a hora que eu for sentar na mesa, como tem que ser a apresentação, ou seja, o PPT que eu vou levar e tudo mais, né? Aí vamos para a segunda etapa, que é uma etapa importante, que é algo importante e talvez até mais importante, né? Porque você sentar na mesa, mas não ajudar na tomada de decisão, também talvez a gente não vai se sentir tão feliz, né?
Eu me sentiria plenamente feliz e satisfeita se eu pudesse sentar na mesa e opinar, dar a minha opinião. Não quer dizer que a minha opinião vai prevalecer, mas quando vai ser tomada uma decisão, várias pessoas são ouvidas e eu gostaria de ser ouvida. Eu acho que essa é a cerejinha do bolo. Sabe por quê, gente? Nessas reuniões estratégicas, sempre vai ter uma pergunta que a gente vai, talvez, não ter tanta certeza da resposta, né? Vira e mexe, né? Eu ia para uma reunião, eu pensava, putz, eu ensaiei tanto, entre aspas, o lazarento ainda conseguiu me fazer uma pergunta que eu vou ter que estudar mais um pouquinho para trazer a resposta. Aprendizado, amadurecimento. Às vezes a gente revisa a apresentação trocentas milhões de vezes. A hora que você está lá fazendo a apresentação, o chefe pega o erro de português que depois de você ter revisado trocentas mil vezes, ele pegou e você não tinha visto. Aprendizado, amadurecimento. A gente aprende muito mais na dor do que no amor, certo? Então, essas coisas, esses percalços aí, é o que nos dá o aprendizado, tá? Então, é isso aí, Nara. Importantíssimo isso que você falou. Bom, então vamos lá. A tomada de decisão agora, né? Então, tão importante quanto estar na mesa é ser ouvida. E o que faz com que a gente passe a ser ouvido dentro de uma empresa? O que faz com que a gente passe a ser ouvido é a nossa construção de autoridade. Então, ao longo da carreira da gente, numa empresa ou na vida profissional, a gente tem que ir construindo autoridade. Como que a gente constrói autoridade? Tem muito a ver com o que a gente já falou aqui em todas as nossas outras aulas. Com aprendizado, com evolução, buscando conhecimento, interagindo com outras pessoas, fazendo networking, conhecendo do negócio. Tudo isso vai dando bagagem para que a gente vá construindo autoridade. Por exemplo, agora eu vou contar um exemplo que até foge de dentro da empresa. Mas quando eu comecei aqui no Instagram, no final do ano, né? Falei para vocês que eu comecei com esse Instagram no final do ano, em dezembro. Naquela ocasião eu contratei uma pessoa para me ajudar a estruturar esse Instagram, né? Dar a carinha para ele, né? E me ensinar como que mexe com o Instagram profissional, que eu não sabia nada. E ela falou isso para mim, ela falou, Ana, você vai precisar criar autoridade. E olha que legal, que interessante, né, gente? Eu tenho 20 anos de experiência com RH. Eu considero que dentro da minha empresa, né, na posição que eu ocupo, eu tenho autoridade para estar naquele cargo. Mas a hora que eu vim para o mundo digital, que eu vim construir esse Instagram, a minha autoridade passou a ser zero aqui no Instagram. Eu saio de uma posição sênior, que eu ocupo na minha carreira analógica, vamos falar assim, e venho ocupar uma posição onde eu sou júnior nessa posição. E aí eu tive que começar a construir do zero esta minha autoridade. Por quê? Porque quando eu comecei lá, tipo, quem é a Ana? Quem é essa pessoa que chegou agora aqui no digital? E aí, aos poucos, à medida que eu estou, e eu não tenho essa ainda, eu considero que eu não tenho ainda essa autoridade construída aqui no digital, mas aos poucos que eu, com o passar dos dias e dos meses que eu vou fazendo meus posts, que eu vou gravando meus reels, que eu vou trazendo pessoas para conversar comigo, que eu vou agora, essa empreitada aqui agora, que eu tô fazendo uma semana de curso com vocês, tudo isso tá me dando o quê? Bagagem, ferramentas para eu ir construindo a minha autoridade no mundo digital. É a mesma coisa. E aí sim, à medida que vocês vão vendo o que eu tô falando, o que eu tô postando, o que eu tô ensinando, vocês vão avaliando. Ah, acho que essa aí entende um pouquinho, sim. Ou um outro pode falar, não gostei do que ela falou, não penso assim.
não, para mim não serve. E vai seguir a vida e não vai seguir a Ana. Dentro da nossa carreira analógica é igualzinho. A gente tem que construir essa autoridade. E da mesma forma que é me expondo, falando da maneira que eu penso, construindo meus conteúdos, é assim que a gente faz dentro das nossas empresas, dentro dos nossos RHs. Faz sentido, gente? Isso que eu tô falando para vocês? Vocês acham que tá coerente essa analogia que eu achei que fez muito sentido para mim, sabe? Na hora que eu tava estudando aqui o conteúdo e falando que eu falei, eu pensei, eu preciso falar para eles que tem que construir autoridade. E aí eu falei, putz, sou eu. É o que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô batalhando agora para construir autoridade no mundo digital. E quem quiser sentar na mesa da diretoria e participar da tomada de decisão, tem que construir autoridade. Senão, não vai ser chamado, não vai ser pedida a sua opinião, se as pessoas não enxergarem que você tem essa autoridade. Bom, então, como que a gente faz isso no ambiente analógico, dentro das empresas? Da mesma forma que eu estou contando aqui que eu faço no digital, né? Mostrando o que a gente sabe do que fala, mostrar que tem conteúdo. A gente não pode ter medo, gente, de fazer. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho conhecimento de recursos humanos lá no mundo analógico. Eu poderia travar de medo aqui no digital e falar, quer saber? Eu vou largar a mão, porque, não nasci pra isso aqui não. Não, isso não é pra mim. Não, ixi, se ninguém gostar de mim? E se eu falhar? E se ninguém quiser me seguir? E se? E aí eu ia tremer na base e não ia fazer. Não ia me expor, não ia pôr minha cara, não ia fazer videozinho. Eu recebo um monte de comentários, pessoas assim, rachando de rir dos meus vídeos. Porque muitas vezes a pessoa me vê lá na empresa, tudo mais, eu tenho uma postura mais séria dentro da empresa, a pessoa me vê, e a hora que me vê fazendo vídeo, musiquinha, não sei o que, a pessoa se mata de rir, fala, Ana, que engraçado, nunca te imaginei fazendo isso. Eu poderia simplesmente ter me bloqueado de vergonha, de falta de coragem, e não estaria. Hoje eu me sinto muito realizada por estar aqui, por estar com vocês, por estar compartilhando, por receber os feedbacks que eu tenho recebido. Mas o meu medo e a minha falta de coragem poderia ter me travado, né? Uma outra coisa que é muito importante, gente, para a gente construir essa autoridade, para a gente começar a ser referência, e que eu vejo que as pessoas também têm muita dificuldade, eu já tive também, é dar e receber feedback. Então, essa construção de autoridade passa por essa situação, principalmente de receber feedback, mas de dar também. Então, vou contar duas situações. Uma que é o dar feedback, né? Então, vamos lá. Quando eu fui chamada para assumir a posição de gerente na empresa anterior que eu trabalhava, eles disseram para mim que o que eles queriam era um gerente que fizesse um papel de coaching com os diretores. Como assim? A empresa estava passando por uma transformação de gestão, de modelo de gestão, e os diretores iam precisar muito de mudança de postura. Então eles falaram, nós precisamos de um gerente de RH que faça um coaching com a gente, que faça um acompanhamento, que acompanhe de perto os nossos comportamentos e dê feedbacks pra gente se a gente tá ou se não tá no caminho certo. Eu tinha duas possibilidades nessa ocasião. Tremer na base e falar, meu Deus, quem sou eu para fazer um feedback com o dono da empresa? Porque eu me reportava para o dono da empresa. Ou eu poderia, entender que sim, eu tenho conhecimento, se eu estou sendo escolhida para sentar nessa cadeira, é porque eles enxergaram que eu tenho esse potencial e que eu tenho essas competências, e
com a coragem devida, eu vou fazer o feedback sempre que é necessário. E, gente, eu nunca perdi a oportunidade de fazer um feedback para o dono da empresa, para um diretor, para um gerente, para um par e assim por diante, né? E eu posso falar uma coisa para vocês? Muitas pessoas falavam para mim assim, você é louca? Você é louca de falar tal coisa pro fulano? Ele me agradecia, gente. Ele me agradecia todas as vezes que eu fazia o feedback para ele. Óbvio que tem que ter coerência, né? Não é da minha cabeça. Porque ele falava justamente isso para mim. Ele falava, Ana, eu gosto de conversar com você, eu te pergunto as coisas, porque eu sei que você vai me responder com verdade, com sinceridade e pro bem da empresa e pro meu bem. Então, isso é construção de autoridade. Então, essa pessoa que via em mim essa verdade na hora de fazer um feedback, é óbvio que ele ia pedir a minha opinião na hora de tomar uma decisão que tivesse relacionado com pessoas. É óbvio, né? E o outro lado, que é o lado do receber, também. Porque a pessoa que não sabe receber feedback, gente, ela é uma pessoa imatura. Ela é uma pessoa que leva as coisas pro lado pessoal, que enxerga que o que estão falando, tá falando porque não gosta de mim, né? É óbvio que tem feedback, tem feedback mal feito, e que sim, a pessoa que dá o feedback olha pro pessoal e não pro comportamento em si. Mas a gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que ter a flexibilidade de ouvir aquilo que está sendo dito. Então, de novo, no digital, vira e mexe, a pessoa que está me orientando nessa jornada fala para mim, fala, Ana, não é assim. Ana, tal coisa que você fez não tá legal, tá errado. Ó, Ana, você não acertou, nós combinamos que você ia fazer aquilo assim, assim, assado, um post assim, assado, não ficou muito legal, você não foi muito clara. E se eu não tiver a humildade de saber assim, é verdade, eu não entendo disso aqui, eu preciso melhorar, e pensar assim, faz 20 anos que eu trabalho no RH, quem que é você para me falar que meu post não tá claro, que não tá objetivo? Eu sou a expert do RH, eu sou a Ana do RH, né? Não pode. Isso é imaturidade. E isso prejudica a nossa construção de autoridade, porque pessoas assim são pessoas que o outro evita. Se a gente tem uma postura dessa com alguém que vem fazer um feedback com a gente, muito provavelmente essa pessoa vai passar a te evitar. E ao invés da pessoa pedir a sua opinião numa tomada de decisão, ela vai falar, nem vamos perguntar pra Ana, porque depois a gente não vai concordar com ela, a gente vai falar que não é bem assim, e ponto. Ela já não vai aceitar, porque ela é inflexível, ela é intransigente. Não, melhor não. Então, recapitulando. Dar e receber feedback é algo muito importante e valioso para a construção dessa autoridade, para que a gente seja consultado na tomada de decisão. Último ponto que é muito importante quando a gente senta na mesa com a diretoria, que é um pontinho que vocês vão falar de novo, Ana, você está falando disso? De novo eu vou falar disso. Para a gente sentar com a diretoria, gente, bom, antes até de eu falar, tenho uma coisa para contar. Toda decisão de uma empresa é direcionada por objetivos financeiros. Nenhuma decisão tomada dentro de uma empresa não está pautada num objetivo financeiro. Então, dito isso, o que vocês acham que é importantíssimo a gente ter guardadinho na nossa manga sempre que a gente for para uma reunião com a diretoria e for chamado para ajudar numa tomada de decisão? O RH precisa trabalhar com indicadores. Para sentar na mesa com a diretoria, eu tenho que ter fatos e dados. Gente, então, a história, aprendizes, cota de aprendizes. Eu tive que levar todos os indicadores para convencer a diretoria que o projeto que a gente queria vender era o melhor naquele momento.
Sem indicadores, a gente não tem subsídio para apoiar a diretoria na tomada de decisão. Olha, eu quero dizer para vocês que eu tô assim super feliz de estar aqui compartilhando um pouco com vocês das coisas que eu vivo, do meu dia a dia, compartilhando até um pouco das minhas dores aqui, né, nesse meio digital. Não é fácil para mim também. E na vida de vocês vai ser assim. Sempre vocês vão ter frio na barriga. E se não tiver frio na barriga, é chato. Eu não gosto quando não tem frio na barriga, né? Depois que eu me aventurei nesse mundo digital, eu valorizo todo mundo que está nele. Porque a gente fica pensando, é blogueirinha. Vocês não têm noção o trabalho que dá para fazer um post, para montar um Reels, para fazer um curso desse totalmente gratuito. Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem comigo aqui